Olá, tudo bem? Eu sou o Caio, eu sou o proprietário dessa página Paraná Plano de Saúde e eu sou um dos gestores também comerciais do Grupo Alcross aqui da Matriz em Curitiba. E eu quero explicar para vocês hoje um tema bem importante da troca de planos no geral, que envolve todo o procedimento, tudo que você precisa saber quando você está pensando em trocar de plano, pensando em contratar um plano novo, esse tipo de coisa. Como que ficam suas carências, como que é o processo de portabilidade, como que ele funciona e em quais situações os planos cobram multa de fidelidade ou esse tipo de situação, tá bom? Vou explicar tudo em alguns minutinhos, bem rapidinho, bem sintético, para vocês ficarem por dentro. Vendo esse vídeo, eu quero deixar bem claro para vocês como é tranquilo a troca do plano, especialmente quando ela for bem organizada, bem planejada, tá bom? Então, fiquem ligados em tudo que a gente vai falar daqui para frente, para vocês verem bem direitinho como funciona. E depois, quando a gente der início às conversas de troca de plano, vocês já vão saber tudo bem certinho. Não só das questões de carências e tudo mais, mas os prazos de cancelamento, para que quando você me trouxer a sua situação, eu consiga programar a vigência do plano, para fazer com que o novo plano entre bem na data de cancelamento do plano anterior, para que você não pague os planos em duplicidade, porque tudo que a gente não quer é que você perca dinheiro ou gaste mais dinheiro do que o necessário, tá bom? Então, fica ligado que a gente vai começar falando de todos os pontos importantes para você saber e ver que o processo é super tranquilo. Vamos começar pela portabilidade, beleza? Portabilidade é um processo previsto pela ANS. Você pode pedir a portabilidade de um plano quando você está saindo do seu plano de origem e contratando um plano novo, e você precisa dar início ao processo de portabilidade enquanto você ainda está no seu plano antigo. Então, existem algumas peculiaridades importantes para a gente prestar atenção nesse processo, beleza? A primeira delas é essa. A segunda é que todas as operadoras são obrigadas pela ANS a aceitar a portabilidade, tá bom? Mas tem um ponto bem específico e bem complicado da portabilidade, que também é regulamentado pela ANS, as operadoras se aproveitam bastante. Infelizmente, é mais ou menos as regras do jogo, a forma que as coisas funcionam, né? Que é a questão da compatibilidade dos planos. Você só consegue pedir portabilidade de um plano para o outro quando os planos são compatíveis. Existe uma série de especificidades que precisam bater do teu plano anterior com o plano novo para que a portabilidade seja aprovada. Isso envolve desde o preço que você paga pelo seu plano até a abrangência geográfica dele, a segmentação dele, se ele cobre obstetrícia, se ele não cobre, se a sua acomodação é em enfermaria ou em apartamento. Basicamente tudo ele vai levar em consideração. E dependendo das diferenças, é bem capaz do processo não ser aprovado. Então, é muito bom você tentar fazer o processo de portabilidade auxiliado por um bom corretor que saiba do que está fazendo, certo? Então, entre em contato comigo, tire as suas dúvidas, me conte da sua situação. A gente vai pensar juntos num bom plano para você trocar do seu plano de origem para o novo, se você está procurando um plano mais barato, um plano com melhores coberturas, e daí a gente resolve a situação, tá bom? Agora, o único jeito então de você conseguir fazer a sua portabilidade ser aprovada é se você cumpre os pré-requisitos. Plano compatível, certo? Você precisa ter pelo menos 2 anos no seu plano de saúde anterior para você conseguir pedir a portabilidade, e você precisa estar no seu plano anterior antes de pedir a portabilidade para o plano novo, beleza? Feito isso, você vai entrar em um plano novo com as carências no mesmo nível que elas estavam no seu plano antigo. Isso significa que se você tinha 2 anos de plano e você veio para um novo plano com as mesmas carências que você tinha no seu plano anterior, você vai entrar com todas as carências zeradas, porque a maior carência é justamente de 2 anos. É muito provavelmente que é por isso que a ANS determinou esse prazo, porque daí passa a sua pré-existência, a sua cobertura parcial temporária, você tem acesso a tudo que você precisar no plano novo, ou também teria no seu plano antigo passados os 2 anos. Ok?
Então, as características específicas da portabilidade são essas. Agora, além desse caminho, digamos assim, que a gente teria para conseguir mudar você de um plano para o outro, aproveitando as suas carências, é a chamada compra de carência. Ela é uma anuência das operadoras, é uma prática de mercado. Quase todas as operadoras de plano de saúde no Brasil fazem compra de carência de alguma forma, aproveitamento de carência, a forma que elas chamarem é uma redução de carência, propriamente dito. Cada operadora tem a sua regra específica, muito mais simples e fácil do que a portabilidade. E se você tem, geralmente, ao que pedem, 12 meses no seu plano anterior, você já consegue pegar a redução máxima de carência na sua operadora de destino. Você não precisa ter ainda uma contratação vigente no plano anterior. Geralmente o prazo que as operadoras pedem é de 30 dias no máximo de cancelamento do seu plano antigo, para que você possa entrar no novo com aproveitamento de carências. Então as regras são um pouquinho diferentes, ok? Mas é assim que funciona. O aproveitamento de carências é muito mais eficaz do que a portabilidade, porque ele não tem a questão da compatibilidade de planos. E ele também não depende da INS, é direto comigo, com o corretor, com a equipe de vendas que estiver te atendendo e direto com a operadora. Então é um procedimento muito mais tranquilo. E ela já resolve a maioria dos casos. Então é uma carta na manga que a gente sempre tem e a gente analisa caso a caso para ver qual vai ser a melhor opção para o beneficiário. O único problema da redução de carências é que ela geralmente não zera tudo. Ela não reduz. Nenhum caso que eu conheça, assim, muito raro uma operadora liberar redução de carência para pré-existências e parto. Essas duas carências é muito difícil da gente mexer. Então, carência obstétrica de 10 meses e pré-existência de 24 meses, que é a cobertura parcial temporária, só com portabilidade, ok? Redução de carências geralmente não dá certo. As boas notícias já são várias outras. Você não precisa às vezes nem ter plano para ter redução de carência. As operadoras fazem uma série de promoções de redução de carência muito boas e isso te ajuda muito a conseguir contratar um plano em excelentes condições. Isso é bem importante também. Mas as características específicas da redução de carências, as mais importantes são essas. Beleza? Vamos passar agora para o terceiro e último tema do vídeo, que são as multas contratuais e as multas de fidelidade, tanto as cláusulas rescisórias como a questão de fidelidade de planos de saúde. Existem 3 modalidades diferentes de planos de saúde, como eu explico em um outro vídeo aqui dessa página, que são os individuais, os coletivos por adesão e os coletivos empresariais. Os planos familiares, que a gente chama, entram na categoria de planos individuais, que são os famosos pessoa física, certo? Os empresariais são pessoa jurídica e os coletivos por adesão são contratos guarda-chuva, que a gente chama, administrados por administradoras de benefício. Eles têm as suas características específicas, tudo bem detalhadinho no vídeo aqui em cima. E dentro dessas características diferentes, você terá cláusulas de rescisão diferentes. No pessoa física, por exemplo, a cláusula mais comum que nós temos é a de fidelidade, geralmente de 12 meses, onde se você permaneceu por 6 meses no plano, por exemplo, você teria que pagar, a operadora poderia legalmente te cobrar, não é que você paga para sair, ela tem que cancelar o seu plano de um jeito ou de outro, mas ela vai te mandar um boleto na sua residência ou alguma outra forma de cobrança, dentro do que estiver combinado no contrato. Por exemplo, 10% das vincendas até fechar 12, algo do gênero, beleza? É assim que funciona a fidelidade. Ela é mais tranquila, geralmente acaba sendo um boletim menor, né? Uma parcela aí do que você pagava de mensalidade, e geralmente só nos primeiros 12 meses. Isso para a pessoa física, tá bom? Agora, nos contratos coletivos por adesão, que são muito parecidos com os pessoa física, apesar de serem contratos coletivos, né? Analogamente eles funcionam de maneira muito parecida, você geralmente tem alguma forma de fidelidade, mas ela às vezes não é nem tão grande quanto no pessoa física. Os contratos coletivos por adesão são muito flexíveis e eles são muito competitivos, muito agressivos. Então eles geralmente cobram multa de 6 meses de fidelidade ou algo do gênero. Tanto no pessoa física como no coletivo por adesão, também é comum você precisar dar um aviso prévio de 30 dias. Não são todos que pedem,
mas em alguns casos existe esse aviso prévio. Você escreve a próprio punho, geralmente, ou digita e assina, né, uma carta de cancelamento, manda para o operador e a partir da data daquela carta está registrado o seu cancelamento, tudo bem? Para cumprir essas multas de 30 dias, essas coisas assim, a data dessa carta é muito importante. Não se esqueçam que enquanto você não emitir a carta de cancelamento, o plano não está cancelado, a não ser que você consiga alguma forma de protocolo, porque os avisos não precisam ser necessariamente por escrito, você pode conversar com o pessoal do plano de saúde e pedir o cancelamento. Mas geralmente é uma burocracia padrão já nas operadoras de plano de saúde, eles pedem a carta praticamente todos os casos, tá bom? Legalmente, juridicamente falando, eu sou advogado, então eu conheço mais ou menos por dentro dessa área. Se você conseguir comprovar que você cancelou o plano com um protocolo de ligação, falando com um funcionário da operadora de plano de saúde, tenho certeza que teria o mesmo peso. Mas, para não se incomodar, emite a carta, resolve o problema, manda para eles por e-mail, eles vão te passar todas as instruções em qual e-mail que você precisa mandar e vai estar registrado o seu cancelamento, tá bom? Agora vamos finalizar esse vídeo com as multas em contratos empresariais. Os contratos empresariais têm dois tipos de categoria diferentes, que são os contratos PME e PJ, que a gente chama, que são com mais de 100 vidas. PME é 99 para baixo. As situações que os beneficiários geralmente encontram são duas. Ou você vai cancelar totalmente o seu contrato empresarial, que é quando era um contrato familiar, geralmente no CNPJ da família, com 2 vidas, para você trocar para outra operadora. Ou você vai se desvincular de um contrato maior. E tem várias regras diferentes para esses dois tipos de situação, que são importantes você saber. Para esses contratos PME, certo? Onde o número de vidas é menor, você infelizmente terá que prestar muita atenção no seu contrato, porque é muito comum, todas as operadoras de plano de saúde que eu vi até hoje cobram uma multa de 60 dias para cancelar o contrato. Então, ou você paga as 2 próximas mensalidades, e as mensalidades calculadas com o número de vidas base daquele mês que você está pedindo cancelamento, ou você fica mais 2 meses no plano depois de registrado sua carta de desistência e cancelamento do plano, para daí você dar sequência na contratação do novo plano, tá bom? Então isso é bem importante. É importante para você se programar, porque às vezes você está já na pressa, né, vendo, nossa, eu quero aproveitar aquela campanha daquela operadora, um plano maravilhoso, sensacional, tudo que eu queria, mas tem esse problema. Quando você vai ver, não consegue cancelar, eles pedem 60 dias e daí atrapalha todo o processo. Então é importante saber disso, tá bom? Isso para contratos empresariais, geralmente. Dentro da categoria PME, especificamente é onde mais cobra. Beleza? Agora, para desvinculação de contratos empresariais, seja menores ou maiores, mas especialmente nos maiores, você tem algumas questões específicas, bem específicas, que precisam ser observadas. Porque você tem o direito de permanecer no seu plano empresarial dependendo das condições em que ele foi contratado com a operadora de origem. Se a empresa descontava em folha de pagamento alguma coisa da mensalidade do plano, no mínimo R$1 que seja, já é o suficiente para você ter o direito de manter o plano de saúde proporcional ao tempo que você ficou na empresa. E o prazo máximo é de 2 anos. Então, você ainda tem esse direito de permanecer dentro da carteira daquela empresa, só que você vai arcar com os seus custos, você vai pagar integral a mensalidade daquele plano, a coparticipação que vier, tudo que vier, mas com os preços que a empresa paga, que geralmente são bem mais baratos do que os outros planos que você contrataria no mercado. Seus dependentes permanecem com você, daí só depois de passados esses 2 anos que você precisaria dar uma olhada em outros planos de saúde. Mas a empresa precisa ter feito desconto em folha de pagamento. Se ela cobrisse integralmente o valor do plano, você não pode permanecer no plano depois, tá bom? E é proporcional ao seu tempo de empresa. Então, isso é tudo previsto por lei, não só pela ANS, mas também por lei. Os dados são tranquilamente acessíveis, vocês podem conferir na internet depois, tá bom? Mas tem que ficar ligado nessas regrinhas.
Espero que depois de ver esse vídeo vocês estejam melhor informados sobre todo o processo. Viram que existe uma série de possibilidades que a gente pode usar para reaproveitar a carência, para negociar ou cuidar o melhor caminho possível das multas, de fidelidade, de cancelamento. Converse comigo, inclusive, dependendo da situação que você tiver, a gente encontra o melhor caminho para resolver a situação que for envolvendo multas ou carências, esse tipo de coisa, tá bom? É isso aí, gente. Desculpe o vídeo comprido, mas esse tema é bem importante. Eu queria deixar ele bem claro para todo mundo que assiste, tá bom? Qualquer outra dúvida, eu sei que surgirão várias outras, por favor, entre em contato, assista os outros vídeos da página também, e eu estou sempre à disposição, tá bom? Tudo de bom.